Não, É que teve muita Bom festa dia. nos parques, no Parque Água Branca, hoje foi no Ibirapuera, Que horas são os encontros aos domingos? às 10, Vera. Não, no parque, desculpa. Ah, 7 horas da manhã. Tá. Agora vai parar, né? Depois retorna? Ou não, nem para? Olha, o pessoal é bem animado. A gente vai no domingo próximo, dia 25, às 7 horas. Ah, vai ter? Vai Ah, que delícia! Vou tentar. na ceia Que de Natal portão de é? Que portão? Portão 7, né? Portão 7, o portão do Manequinho Lopes. Ah, tá. Tá, eu vou. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade a, ao esse tema que a gente vem tratando, né? Que é o tema do coração, e respaldado nessa prática que é a meditação do coração, tá bem? Então, eu sempre procuro trazer conteúdos para a gente se aproximar mais do nosso coração como órgão, né? Como função, tá? E então, eu queria ler uma historinha aqui, porque hoje a gente vai ver o órgão do fígado e da vesícula em relação ao coração. Qual que é a relação entre o coração e o fígado e a vesícula, né? Mas eu queria ler uma historinha que, que é uma história, uma lenda dos índios navajos dos Estados Unidos, que é a história do coiote. Coiote eu acho que é um anti-herói deles, que tem várias historinhas engraçadas, né? Então, essa história especificamente fala do esforço do coiote para se aproximar da mulher urso, porque ele quer se casar com ela. E ela, desalentadoramente, propõe ao coiote que, para casar com ela, que ele se deixe matar 4 vezes para vir a ser um marido apropriado para ela. Então, o coiote, ele é cheio de recursos, né? E ele costuma resolver os problemas dele com métodos especiais, recém-inventados, ele inventa na hora, né? E nesse caso, ele, para se deixar matar, né? Ele decide esconder o coração na cauda. Quando ela mata ele, essa precaução de ter escondido o coração na cauda permite ao coiote saltar para o alto mais vivo do que nunca. Então, ele faz isso durante 4 vezes, como a mulher urso queria, né? E aí vai poder se casar com a mulher urso. Mas aí a história continua, tem outras confusões, e a mulher urso, assim, até encontra a morte numa batalha com as aranhas. Mas o que eu queria falar dessa lenda sobre o coiote é do fato dele esconder o coração dele na cauda, né? Isso leva a gente a pensar que assim, que a gente, né? A gente deixa o coração aberto, a gente entra nas batalhas, nos conflitos de coração aberto. E aí a gente fica muito vulnerável, né? Então, como que a gente poderia aprender
essa lição do coiote de esconder o coração na cauda. Nas práticas chinesas, isso é feito sempre quando existe a preparação da prática, a gente, na verdade, traz o coração para o baixo ventre. Né? A gente, quando a gente está fazendo a preparação, que a gente fica de pé, nesse ficar de pé, na preparação, a gente está descendo o coração para o baixo ventre, para a cauda, né? Então, o coração se unindo ao rim, tá? E também nas práticas de manhã, a gente também faz isso. A gente, na prática matinal, quando se acorda, o primeiro movimento que você faz é deslizar as palmas do coração até o baixo ventre. Porque o coração é fogo, né? E quando você acorda, você direciona esse fogo aqui para a água, para aquecer a água para poder começar o dia. Né? Então, a gente faz esse movimento, tá? Agora, para descer o coração para o baixo ventre, além do movimento da mão, existe o olhar. Esse olhar é muito importante, quer dizer, como que eu posso, através do olhar, direcionar, entrar em contato com o coração e, através do olhar interno, a introvisão, eu acompanhar o movimento da mão, né, internamente, levando o coração para o baixo ventre. A questão do olhar. Os olhos, esses dois olhos, eles olham para fora, né? Mas a gente sabe que entre esses dois olhos, bem lá no centro da sua cabeça, tem o terceiro olho, bem aqui, nessa direção. E que, respaldado por esses dois olhos, esse terceiro olho também contempla as coisas de fora e de dentro. Né? Ele que faz a ligação entre o olhar que traz as coisas para o seu coração, né? E onde vai? A medicina chinesa diz que onde vai o olhar, que onde os seus olhos vão, o seu sopro, que é esse sopro vital, e o seu sangue também vão. Né? Então, se você direciona seu olhar para um local, o seu coração, que é o sangue, né, e o sopro, eles vão lá, né? Eu até nessa sexta, na prática matinal, eu dei uma prática que é muito simples da gente fazer e da gente comprovar essa questão de que onde o seu olhar vai também o sangue e o sopro. Eu tinha proposto o seguinte, eu vou propor para vocês também. Olha, vocês podem juntar as duas palmas e verificar se a ponta dos dedos estão, ou se uma mão tem o mesmo tamanho da outra. Tá? Olha só, no meu tá, né? Algumas pessoas podem estar meio diferente, uma mão tá com um tamanho diferente da outra. Mas o meu está do mesmo tamanho, certo?
Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para uma das mãos. Por exemplo, agora eu vou olhar para minha mão direita. E na hora que eu olho para minha mão direita e tomo contato com ele, eu sinto que o meu sopro vai para ele também, né? Vai para a ponta dos dedos. Posso até fazer um movimentozinho para que o meu olhar possa levar esse sopro e esse sangue para essa mão. Aí, depois de algum tempo, você pode. Eu não sei se deu para ver que aumentou. Tá vendo aqui? Eu não sei se dá para ver. Dá para ver, sim. Aumentou, né? Não aumentou muito, mas aumentou. Ou seja, essa mão para qual eu olhei, ela ficou maior, ficou mais cheinha, com pouco tempo, certo? Outro dia eu estava sentada com os pés numa cadeira assim e olhei para o meu pé e eu pensei, puxa, faz tempo que eu não olho para o meu pé, né? E às vezes quando você olha para o seu pé fica mais vivo. Ou quando eu estou dirigindo, né, eu olho também para minha mão. Aí eu sinto que minha mão fica mais viva. Isso mostra que o seu olhar tem uma força, tem um poder, né? De levar a sua intenção, o seu sangue, o seu sopro para o local onde você está focando. Claro que o olhar aí, nesse caso, deve ser um olhar que não julgue, né? Que não julgue, que não tenha expectativas, que não controle, aí o seu sangue e o seu sopro vão, né? Porque na medida que esse olhar deixa de ser contemplativo, né? Se fica julgando, se fica analisando, o sopro e o sangue não vão, entendeu? Porque os olhos é a parte mais yang do nosso corpo, né? E uma coisa importante também é que o coração está diretamente ligado com os olhos. Então, você leva o seu coração para os seus olhos, né? E também o que está guardado no coração, que é o seu espírito, você pode lançar ele através dos olhos, né? Por isso que um olhar amoroso, caridoso, um olhar que tenha coração, ele está levando vida para as coisas ou para as pessoas que você está olhando, entendeu? Por exemplo, se você olha para uma flor, né, aquela flor vai ficar bonita. Se você tem uma planta em casa e não olha para a planta, se você não olha para ela de vez em quando, ela vai murchar, tá? Esse é o poder do olhar, tá? Agora, tem uma coisa interessante também, que o coração está ligado diretamente com os olhos, mas também a abertura dos olhos está ligado com o fígado, que é uma função. Lembre-se sempre que quando eu falo coração ou fígado, eu não estou falando do órgão morfológico, tá? Eu estou falando de um campo, né? Um campo bioenergético do qual o órgão morfológico faz parte. Então, quando eu falo do coração, eu estou falando de um
de um campo que fica bem no meio do tórax, entre os dois pulmões, à esquerda do coração, um pouquinho à esquerda do coração, e acima do diafragma. Lá tem um campo que é lá é a origem desse campo do coração, né? Que é do elemento fogo e que governa todo os outros órgãos, governa o meu ser, porque como vocês sabem, aqui onde está o coração, esse campo, essa função, ele é considerado o imperador do meu ser, né? Agora, ele está diretamente ligado com os olhos, né? O coração e o pericárdio, que são os dois, o duplo aspecto do coração, ele está diretamente ligado com meus olhos, com o que eu olho, né? O que me chega através dos olhos e o que eu lanço através dos olhos. Um terapeuta, por exemplo, um acupunturista, um terapeuta, que sabe lançar esse olhar, ele vai ligar o espírito dele com o espírito da outra pessoa e vai vivificar o espírito da outra pessoa. Ou às vezes, não precisa ser nem terapeuta, se você tem esse olhar direcionado para alguma pessoa, ou que está sofrendo, ou que está sofrendo de alguma dor, ou que está precisando, essa pessoa naturalmente vai receber vamos dizer, esse espírito que vai acordar o espírito da outra pessoa e ela vai sentir que dá para sair dessas questões, né, de dor, de sofrimento. Bom, assim, tipo, viu, Adriana? Quando você lança o seu olhar, né, não pode ter essas sensações de medo, de receio, de controle, de julgamento, porque aí você não está lançando, contemplando, sabe? Você não está lançando um olhar puro, você está lançando um olhar superficial desses dois olhos, né? Que é aquele que julga, que é aquele que se prende, como é que fala? Que, não, que se apega. Esse olhar não é o olhar do coração, né? Eu Então, fiquei pensando se alguém pode roubar o espírito, aprisionar o espírito pelo olhar. Então, a não ser que você esteja com medo, que esteja com todo esse olhar superficial, ser, você pode estar desgastando o seu espírito, mas esse olhar que é puro e sem intenção, ninguém rouba, é luz pura, tá? Ah, entendi. Então tá, tem que praticar. Márcia, tudo bem, Márcia? Faz tempo, né? Oi, Maria Lúcia, como vai? Bom Tudo dia. bem. Tudo bem, faz tempo mesmo. Muito trabalho, não consegui vir. Hoje eu consegui, pelo menos no último dia, né? Legal. Maria Lúcia, então é a pergunta que não quer se calar, né? Depois de você falar tudo isso sobre o sopro e o sangue, o lugar que o olhar leva, né? Então, essa coisa de olho gordo, sabe? Essa coisa existe, então. De Olho olho gordo, gordo e olho. A gente tem um olho o quê? Mal olhado. Mal olhado.
Existe, é aquele olhar que é invejoso, etc. Existe, porque influencia, né, Márcia? E a gente tem até umas plantas, eu não sei. Pecam. Você tem que se proteger, isso sim, você não ser atingida para se proteger, por isso que eu vou falar do fígado, que fígado para se proteger. Mas tem até umas plantas, não tem? Umas plantas. Aham. Qual que são? Arruda, sei lá. Tem umas plantas que você coloca na entrada que se alguém tiver inveja de você, a planta recebe primeiro, né? Será que se a gente mantiver a pureza, isso não é uma proteção também? Assim, é uma proteção que independe. Tem até uns, como é que chama? Uns talismãs que você pendura aqui, né? Que pendura e que o mal olhado, quando vem, ele é neutralizado, sei lá. Eu não Aquele olho entendi. também, né? Hã? Aquele olho também, as pessoas usam um talismã com um olho que eu não sei o que significa. É, na China é o jade, né? É o jade que você pendura aqui, mas é perigoso, porque sair com jade pendurado ou alguma coisa que a ouro também ele repele. Mas se você sair aqui, alguém pode te. São Paulo tá certo. Mas é melhor você se proteger, tá? Podemos continuar, então, Nívia? Ou tem alguma O coisa? Mauro lembrou de uma música do Adoniran Barbosa, Ah, o Mauro está mata aí, ele mais do que pode bala de falar. carabina. O Mauro é poético. Quer falar, Mauro? Como é que é essa música, Mauro? Depois ele aparece e canta O para a gente. olhar mais do que carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Fala de novo. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais do que atropelamento de automóvel, mata mais do que bala de revólver. De tanto levar a frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tauba de tira o Álvaro. É o próprio, né? Não é, Legal, Lúcia? Mauro. E tem esse espelho, né? O olhar como espelho da alma também, né? Esse aprofundamento que a gente lê o olhar do outro, Lúcia, e a gente entende. E ninguém ensinou a gente sobre o olhar, a linguagem do olhar, né? Você sabe quando o olhar é de aceitação, quando o olhar é de amor, quando o olhar é de pergunta, ensinou para gente. Só que a gente reconhece, né? Então, é o olhar que fala do coração, mas ele fala também do nosso espírito, né? Os olhos como o espelho da alma. É bonito, né? Ah, Mauro, tem um olhar de paisagem também, né? Ah, tem também, o olhar de vazio, de nada, né? E você olha e penetra na pessoa e não tem. Mas tudo bem, o olhar tem tudo isso. É o olhar que deixa a gente nu também, né? Esse olhar que nos tira a roupa, nos tira a proteção, né? Alguém estava falando ali, a proteção diferente da defesa, né? Tem o Hum. olhar da proteção também, esse olhar interno, né? E tem essa técnica que a gente usa também, que quando você olha para a pessoa, ao invés de você olhar diretamente no olhar das pessoas, você olha no meio do olho, assim, no meio da testa, né? É uma maneira também de você parar de ficar olhando porque a pessoa está falando e, e olhar para você mesmo, para sua escuta, né? Olhar para sua escuta também é uma maneira da gente se defender, porque aí a gente se coloca no lugar da gente mesmo, né? Vamos praticar esses olhares. Tem a clarividência também, né?
que é esse olhar para dentro. Será que a clarividência é o que os chineses usaram, esse olhar em introvisão, para enxergar os órgãos, para enxergar os meridianos, né? Então, muito legal, tá?